Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Gente, eu tô muito feliz mesmo, sabe por quê? Porque hoje é dia 15 de abril, a gente está no 15º vídeo do Veda. Esse meu desafio aí de postar vídeos todos os dias no mês de abril, trazendo muito conteúdo para vocês. Hoje eu quero revisar com vocês um aspecto que toca a tentativa. Afinal de contas, quais são os elementos do crime tentado? Vamos juntos então verificar quais são os elementos do crime tentado? Eu te mostro aí na tela, são 4. Primeiro, eu tenho que ter o início da execução. Depois, a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu tenho que ter dolo de consumação e o resultado deve ser possível. Vamos lá então. Veja bem aqui comigo. Quando a gente pensa nesse primeiro elemento do crime tentado, isso nos remete imediatamente ao iter criminis, as fases de realização do fato típico, as etapas de realização do crime. Lembra lá das 4 etapas? Cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitar, ter a ideia, ponderar os prós e os contras, decidir praticar o crime. Preparação, começar a exteriorizar essa sua vontade por meio de atos. Execução, você já provocar uma ofensa ao bem jurídico, já expor efetivamente o bem jurídico a perigo, ou realizar o verbo do tipo penal. E consumar é quando você integraliza a figura típica. Então, o sujeito que, por exemplo, vai lá, tem a ideia de praticar um homicídio, adquire um revólver, vai até a casa da vítima, fica aguardando a vítima, no momento que ela chega, ele efetua disparos de arma de fogo e a vítima vem a falecer. Perceba que nesse exemplo aqui, que inclusive aparece no livro do professor Damásio de Jesus, você tem nitidamente as 4 etapas. Teve a ideia de praticar o crime, preparou, porque ele foi lá, adquiriu o revólver, foi até a residência da vítima, ficou aguardando. No momento que ela chegou, efetuou disparos, execução. A vítima faleceu, consumação. Então, nitidamente, nós temos aqui as 4 etapas do iter criminis. Então, para se trabalhar com tentativa, eu tenho que estar na execução, necessariamente. E aí o que acontece? Por circunstâncias alheias à vontade do agente, aí você não tem a consumação. Então, nesse exemplo, se a gente for adaptar, nós temos o início da execução com os disparos. Se porventura o agente acerta a vítima, mas ela é prontamente socorrida e lá no hospital ela sobrevive, opa, não houve a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou imagina que eu atiro na vítima e erro o alvo. Aí eu tenho uma tentativa branca, não é mesmo? Isso também é hipótese de tentativa. De tentativa aqui porque houve uma circunstância alheia à vontade do agente. Terceiro elemento do crime tentado. Eu tenho que ter o compromisso com o resultado. Veja bem aqui ó, que eu preciso ter dolo de consumação. E isso aqui é muito importante ser destacado, sabe por quê? Porque quando a gente pensa em culpa, a culpa não dá para compatibilizar com a tentativa. Se você pensar na culpa propriamente dita, naquela quebra de um dever de cuidado, seja por imprudência, negligência ou imperícia, não dá para trabalhar com a tentativa. Para e pensa aqui comigo. Olha que razão lógica disso. Como é que você vai tentar algo que você não quer? Porque na culpa é isso. Você tem um comportamento desastrado e provoca um resultado danoso. Você não quer o resultado. Como é que você vai tentar algo que você não quer? Então, não se admite tentativa em crime culposo. Percebeu? Eu tenho que ter esse compromisso com o resultado. Eu tenho que querer alcançar aquele resultado danoso. E, por fim, esse resultado que eu pretendo alcançar tem que ser um resultado possível. Sabe por quê? Porque se for um resultado impossível, aí a gente está diante de uma situação de crime impossível. E aí, quem regulamenta essa questão é o artigo 17 do Código Penal. E não mais o artigo 14, inciso 2º, onde você encontra a tentativa. Perceba então, se você tem um resultado que não dá para ser produzido, se você pretende alcançar algo que não dá para acontecer, isso é hipótese de crime impossível. É uma tentativa inidônea. Não é à toa que crime impossível é sinônimo de tentativa inidônea. Vamos imaginar um seguinte exemplo aqui. É um clássico de aparecer nos livros de direito penal. Uma menina supõe que está grávida e aí ela pega e ingere um medicamento abortivo. Ela acaba passando mal, vai até o hospital. O médico ali presta o socorro, só que constata que ela não estava grávida. Opa! Nesse caso, houve tentativa de aborto? Cuidado!
Se não existir a vida intrauterina, nesse caso, não há objeto material. Nesse caso, você tem um típico exemplo de impropriedade absoluta do objeto, que é a hipótese do artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Não há que se falar em responsabilidade penal. Também não vai ter responsabilidade penal se o meio que você emprega para realizar aquele resultado, para alcançar aquele resultado, ele é absolutamente ineficiente. Isso também é situação de tentativa inidônea. Percebeu então quais são os 4 elementos aqui do crime tentado? Não se esqueça, tá? Início da execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Além disso, você tem que ter dolo de consumar e, por fim, o resultado almejado tem que ser um resultado possível. Gostou desse vídeo? Esmaga um like aí, deixa uma sugestão para os próximos vídeos, que é muito importante você continuar participando aqui comigo, ok? E eu te espero no próximo vídeo, que vai ser amanhã. Até lá!